Senta ali um becado. Como vocês, Paulo Correia. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido o nobre deputado Capitão Contar para assumir a segunda secretaria e fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, muito bom dia. Em seu nome, quero cumprimentar toda a Assembleia Legislativa, o nosso corpo de funcionários, imprensa, todos os nossos ouvintes, através dos canais de comunicação da Assembleia. Ata da 13ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 11ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Aos 11 dias do mês de março do ano de 2020, às 9h32, no plenário deputado Júlio Maia, sob a presidência do senhor deputado Paulo Correia e secretariada pelos deputados Marçal Filho e Herculano Borges, primeiro e segundo secretários, verificada a lista de presenças e constatada a existência de número legal, foi aberta a sessão ordinária. Pequeno expediente. Lida a ata de número 13 da 12ª sessão ordinária, foi a mesma aprovada. Pelo senhor primeiro secretário, foram lidos os seguintes expedientes: mensagens número 4 e 5 de 2020 do Poder Executivo, ofício número 66 de 2020 do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, ofício número 2 de 2020 da Associação de Procuradores de Entidades Públicas de Mato Grosso do Sul, ofício número 103, 2020, da Coordenação Geral de Políticas de Colonização e Reforma Agrária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ofício número 22, 2020, da senadora Simone Tebet, ofícios número 23 e 91 de 2020, do deputado federal Vander Lobé, ofício número 830, da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica do Estado de Mato Grosso do Sul, ofício número 11, da Anatel, ofício número 79, da Agência de Habitação de Interesse Social de Dourados e ofício número 59/2020 da Prefeitura Municipal de Corumbá. Segunda parte do pequeno expediente. Usaram da palavra os deputados Marçal Filho, Herculano Borges, Antônio Vaz, Barbosinha, Pedro Kemp, Professor Rinaldo, Evander Vendramini, Lídio Lopes, Coronel Davi, João Henrique e Cabo Almir. Sobre a mesa, proposições apresentadas pelos deputados Onevan de Matos, Neno Razuc, Jamilson Nami, Zé Teixeira, Lucas de Lima e Paulo Correia. Grande expediente. Usaram da palavra os deputados Marçal Filho e Pedro Kemp. O senhor presidente fez o registro das seguintes presenças na casa: André Luiz Nese Carvalho, prefeito de Carapó; Clenilson Francisco da Silva, vereador de Carapó; Aloísio Ferreira Conceição, vereador de Camapuã. Ordem do dia. Foi aprovado em discussão única e votação eletrônica o projeto de lei número 324 de 2019, de autoria dos deputados Barbosinha e Marçal Filho. Foram aprovadas em primeira discussão e votação eletrônica as seguintes proposições: projeto de lei números 312 e 313 de 2019, de autoria do deputado Renato Câmara. Projeto de lei número 33/2020 do Poder Executivo. Foram aprovadas em discussão única e votação simbólica as seguintes proposições: requerimento de moção de pesar de autoria do deputado professor Rinaldo, endereçados aos familiares de Igor dos Santos da Silva Vitor; requerimento de moção de pesar de autoria do deputado João Henrique, endereçados aos familiares de Wilson Schneider; requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Herculano Borges, endereçado à Igreja Internacional da Graça de Deus pela comemoração aos 40 anos de sua existência. Requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Pedro Kemp, endereçada à professora Adriana Belei pela reeleição da diretora de escola estadual Maria de Lourdes Toledo Areias. Requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Pedro Kemp, endereçado ao professor Peter Paul Pereira pela eleição como diretor da Escola Polo Francisco Cândido de Rezende. Requerimento de moção de congratulação de autoria do deputado Pedro Kemp, endereçado aos professores Gisele Bacanelli e Maria Félix de Carvalho pela vitória obtida na eleição de diretores da Escola Estadual Araci Eudociac.
Requerimento de autoria do deputado Pedro Kemp, solicitando a realização do Seminário Nacional de Equidade de Gênero. Cidades inclusivas para as mulheres, para o dia 23 de março. Requerimento de autoria do deputado Cabalmi, solicitando o uso da tribuna à senhora Gisele Marques para falar sobre o tema Preservação do Parque dos Poderes, aspectos legais, na sessão ordinária do dia 12 de março. Requerimento de informações de autoria do deputado Capitão Contar, indicações de autoria do deputado Capitão Contar, Evandro Vendramini, Antônio Vaz, Pedro Kemp, Cabalmi, Coronel Davi, Felipe Orro, Renato Câmara, Zé Teixeira e Eduardo Rocha. Explicação pessoal. Não houve oradores. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão. E, para constar, mandou lavar a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Júlio Maia, 11 de março do ano de 2020. Está lida a ata, senhor presidente. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovado. Solicito ao deputado Marçal Filho que faça a leitura do expediente. Bom dia, senhor presidente Paulo Correia. Bom dia, deputado Capitão Contar, deputado Antônio Vaz, que se encontram neste momento no plenário, e os demais parlamentares que se encontram em seus gabinetes ou em outras dependências dessa casa. Bom dia aos telespectadores que nos assistem e às pessoas presentes aqui. Expediente da sessão ordinária do dia 12 de março de 2020, ofício número 7, 2020, Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Automotivos, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul, respondendo o requerimento do deputado Neno Razucchi. Ofício número 427, 2020, Energisa, respondendo indicação do deputado Capitão Contar. Ofício número 411, 2020, Consórcio Guaicurus, respondendo indicação do deputado Pedro Kemp. Está lido o expediente, senhor presidente. No pequeno expediente, com a palavra, ilustre deputado Capitão Contar. Fará uso aqui da tribuna por estar ocupando, nesse momento, a segunda secretaria. Obrigado, senhor presidente. No dia de hoje, eu trago aqui algumas indicações com relação a melhoramento de pavimentação asfáltica em diversas localidades do nosso estado, entre elas a MS 276, no trecho entre os distritos de Vila São Pedro e Indápolis, até o município de Deodápolis, passando pelo distrito de Lagoa Bonita. Também fazendo aqui solicitações para que sejam tomadas providências para melhorar o escoamento de água na rua Ângela Abdulahá, nesta capital. Também endereçando uma proposição ao senhor comandante-geral da Polícia Militar, senhor coronel Valdir Ribeiro Acosta, solicitando patrulhamento e ronda ostensiva nas imediações do Shopping Norte Sul Plaza, nessa capital. Outras indicações sobre melhoria de pavimentação no distrito de Lagoa Bonita. E também estou aqui encaminhando uma indicação ao senhor superintendente regional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o IBAMA. Também o senhor Luiz Carlos Marchetti, solicitando acompanhamento e fiscalização de obras de ampliação de estação de tratamento de esgoto em construção pela Sanesul, no município de Aparecida do Taboado, divisa com o município de Santa Fé do Sul, São Paulo, com alteração do ponto de lançamento do emissário final no Rio Paraná e implantação de sistema de tratamento terciário dos afluentes. Essa mesma indicação também estamos endereçando ao nosso governador Reinaldo Azambuja e também ao senhor Eduardo Riedel. Outra indicação encaminho à nossa senadora Soraya Tronic, no sentido de propor emenda ao texto constitucional para incluir o cargo militar, o cargo de polícia militar e o cargo de bombeiro militar no conceito de cargo técnico, visando a sua tutela no permissivo constitucional de acumulação de cargos, pelas razões que já estão explicadas aqui na justificativa. E também apresento um projeto de lei, senhor presidente, para finalizar, que acrescenta dispositivos à Lei 3.492, de 3 de fevereiro de 2018, que institui o Programa de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e dá outras providências.
Aproveitando o tema da Semana da Mulher, senhor presidente, esse projeto de lei visa apresentar algumas melhorias na lei que já está apresentada. Então, por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o ilustre deputado Marçal Filho, que falará da tribuna para ocupar, nesse momento, a primeira secretaria. Senhor presidente, senhores parlamentares, mais uma vez, meus cumprimentos também às pessoas que nos assistem. A minha primeira proposição é endereçada ao governador do Estado, ao secretário de Infraestrutura, Murilo Zauitti, ao diretor-presidente do Instituto do Meio Ambiente, André Borges Barros de Araújo, no sentido de viabilizar estudos para melhorias de áreas de lazer e praças, parques no município de Dourados. A gente se preocupa muito com determinadas áreas que são extremamente importantes, essenciais, mas também as famílias terem seus momentos de lazer aos finais de semana, poder levar os filhos em praças e parques, isso também é de fundamental importância. Por isso, eu estou apresentando esta indicação para que sejam providenciados recursos para serem utilizados justamente nisso. Em Dourados, nós temos poucas praças, poucos parques, poucas áreas de lazer. Muitas delas, inclusive, estão abandonadas, não estão sendo utilizadas pela população por falta de condições para isso. E, além de nós revitalizarmos as áreas que temos em praças, em parques, também precisamos de novas áreas. Dourados cresceu bastante, se espalhou. Tem várias regiões que são muito distantes do centro, que não possuem nenhum tipo de local onde as pessoas possam, aos finais de semana, nos feriados, passar com seus familiares. Então, nós estamos pedindo ao governador que também possa empreender esforços no sentido de conseguir recursos para esta área tão importante. Também estou aqui apresentando um requerimento de informações à prefeita de Dourados em relação ao parquímetro. Eu, quando fui vereador em Dourados, há 3 anos atrás, estive apresentando uma série de sugestões para que a prefeitura pudesse fazer um novo contrato com a empresa que explora o parquímetro em Dourados, porque não há nenhum tipo de benefício para o município. O que a prefeitura recebe do parquímetro é muito pequeno e não há uma contrapartida por parte da empresa. Ela simplesmente coloca lá as suas máquinas para receber pelo estacionamento em área pública, recebe esse dinheiro, mas os contribuintes, as pessoas que pagam, os usuários, não recebem nenhum tipo de benefício. Além disso, tem uma série de problemas na cobrança, no atendimento. Inclusive, o que está previsto em contrato, muitas vezes não é cumprido. Por isso, eu estou aqui fazendo essa solicitação de informações para saber o quanto foi recebido pela prefeitura desta empresa que explora o parquímetro, quantas vagas existem, enfim, para que nós possamos empreender algum tipo de ação em relação a isso para melhorar a vida da população que utiliza do estacionamento rotativo. Além deste, também uma indicação à prefeita de Dourados para a regularização da venda de tag da empresa que é responsável pela essa exploração do parquímetro que eu dizia, pelo estacionamento rotativo na área central de Dourados. O tag é essencial para que a população possa ter mais conforto, mais comodidade. É aquele cartão fixado no painel do veículo que armazena os créditos. E muitos usuários do trânsito têm reclamado que há muito tempo não encontram isso para comprar esse dispositivo. Também o questionamento é pela ausência de atendentes, né? Há uma previsão contratual de que a cada 50 metros tem um atendente. Isso não vem ocorrendo lá em Dourados, nas principais avenidas onde é explorado esse tipo de serviço. Também estou indicando aqui ao governador do Estado e ao secretário de Infraestrutura um estudo de viabilidade para a pavimentação asfáltica das ruas do conjunto habitacional Nilverá, no município de Amambai. Nós recebemos em nosso gabinete solicitações dos moradores de Amambai em relação
a necessidade de pavimentação desse conjunto habitacional. Eram essas minhas proposições, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o ilustre deputado Antônio Vaz, vice-presidente da Assembleia. Bom dia, senhor presidente, nobres deputados. Tenho duas indicações no dia de hoje, no qual eu indico ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Campo Grande, Marcos Marcelo Trade, e com cópia ao secretário de Meio Ambiente e Gestão Urbana, senhor Luiz Eduardo Costa, solicitando as seguintes providências: notificação dos proprietários para limpeza de terrenos nos seguintes locais do bairro Noroeste: a Rua Perpétuo Socorro, Rua Areado, Rua Ferreira Viana, José Falsetti, Rua Ataúfo Paiva, Rua das Perdizes, Rua Panamá e Rua Adventor Divino de Almeida. São terrenos ali que estão abandonados, né? E tornaram-se depósitos de entulhos devido à falta de fiscalização e limpeza, trazendo grandes transtornos para a população local, e como a proliferação de animais peçonhentos e insetos que podem transmitir diversos tipos de doenças. E a outra indicação, eu indico ao senhor governador Reinaldo Zambuja, com cópia ao senhor Murilo Zawitch, secretário de Estado de Infraestrutura, que seja realizado estudo de sentido de reformar uma ponte de madeira com extensão de 69 metros sobre o rio Aquidauana, na MS 447, no município de Terenos. A justificativa presente, indicação, encontra reivindicação encaminhada diretamente ao meu gabinete parlamentar pelo senhor Paulo Barbosa Flores, e se faz necessária, pois a reforma da ponte irá beneficiar os pequenos produtores com o escoamento da sua produção, além dos moradores que irão utilizar da ponte para ter um acesso mais rápido e seguro para a cidade. Dessa forma, visando evitar riscos de acidentes e responsabilidades futuras, solicitamos reparos com urgência. É só, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre deputado Coronel Davi. Devidamente pulado nesse momento, vou para o deputado Herculano Borges, em função do deputado Coronel Davi estar recebendo uma agenda no fundo do plenário. Bom dia, senhor presidente. Quero saudar Vossa Excelência, deputado Marçal, deputado Antônio Vaz, Evander, demais colegas, público presente, nossos visitantes nessa manhã, sejam todos bem-vindos. Também quem nos acompanha pela TV Assembleia, Rádio Assembleia, internet. Tenho duas indicações nessa manhã, senhor presidente, as duas para o município de Campo Grande, foram encaminhadas ao nosso gabinete, as duas também para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. A primeira, solicitando a realização de serviço de manutenção e limpeza do bueiro da rua Barra Funda, em frente ao número 592, na Vila Futurista. Aqui tem fotos em anexo do bueiro, realmente dos bueiros, né? Um aqui, inclusive, com muito mato ao lado e outro totalmente tampado, o que prejudica muito ali os moradores, e quando chove, encharca toda essa rua, e é uma dificuldade. Encaminhar aqui para o nosso gabinete, para a nossa equipe, estamos fazendo o despacho aí para o município de Campo Grande. E a próxima, solicitando que seja executada a limpeza, terreno localizado na rua Danilo Bofa, na antiga rua Seabra, ao lado do número 222, na Vila Planalto, nessa capital. É uma área que está totalmente suja, ela está com mato alto, entulhos, então algo precisa ser feito, e que a prefeitura possa acionar os donos dos terrenos, e no caso de ser uma área verde, que ela mesma venha realizar a limpeza. É só, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre deputado Evander Vendramin. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, população que nos assiste. Senhor presidente, apenas uma moção de pesar encaminhada aos familiares da senhora Gonçalina Alves Xavier pelo seu falecimento ocorrido na última terça-feira, 10 de março do corrente ano, aqui em Campo Grande.
Dona Gonçalina, uma pessoa muito querida pela nossa população e que deixa saudade, e a gente, através dessa moção, quer desejar nossos sentimentos aos seus familiares e amigos. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o pequeno expediente. Passemos ao grande expediente. Com a palavra, o ilustre deputado Renato Câmara. Com a palavra, o ilustre deputado Barbosinha. Transfere. Com a palavra, o ilustre deputado Capitão Contar. Transfere. Com a palavra, o ilustre deputado Evander Vendramini. Vossa Excelência disporá de 30 minutos, senhor deputado. Senhor presidente, vou ser bem breve, mas para relatar um fato que eu presenciei ontem no TJD, que cuida do julgamento, né, do futebol do Mato Grosso do Sul. A Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul fez uma denúncia que o Corumbaense tinha usado um jogador irregular e a Procuradoria da Federação fez a denúncia pedindo 9 jogos de suspensão. E ontem foi o julgamento. Eu fui lá acompanhar. E, para surpresa, na hora do julgamento, a Procuradoria inovou a denúncia, pedindo uma pena de 16 pontos, uma perda de 16 pontos. Isso é uma aberração jurídica. E, na hora, o nosso procurador do Corumbaense, pediu que fosse feito o adiamento do julgamento, até porque a defesa pudesse ser refeita, já que ela tinha sido feita em cima dos 9 pontos da denúncia que tinha sido protocolada. O presidente não aceitou, né, fez que consultou os pares que estavam julgando, suspendeu a sessão, né, e, antes de suspender, disse que daria direito tanto a acusação e a defesa de fazer um pronunciamento por 10 minutos, suspendeu a sessão, se reuniram lá no fundo da sala que estava ocorrendo a votação lá na Câmara Municipal de Campo Grande. Não se sabe o que se trataram, né, mas tenho certeza que absolutamente não foi nada republicano. Voltaram, não conseguiram, não deram o prazo para que a defesa pudesse se manifestar em cima da denúncia feita na hora ali, julgaram e puniram o Corumbaense com 16 pontos. Então, isso demonstra uma perseguição, né? Não admitir que o Corumbaense realmente é o único clube do Mato Grosso do Sul, com respeito aos demais, que tem uma história centenária e que há muitos anos tem representado, levado o nome de Corumbá do Mato Grosso do Sul a nível do Brasil, e que tem uma torcida muito grande que frequenta, uma população apaixonada por futebol. Que o clube tem erros, né? Evidentemente tem, e que seja punido, mas com justiça. O que fizeram ontem no TJD, que representa o futebol, né? Nessa questão de análise, avaliação e julgamento das penalidades cometidas, foi uma verdadeira aberração jurídica que representa aquilo que é o futebol de Mato Grosso do Sul e aquilo que é a nossa Federação de Futebol, sob o comando do Francisco Cesário, há mais de 2 décadas. Né? O futebol, quem conheceu na década de 70, 80, o futebol de Mato Grosso do Sul, nós cansamos de ir no Morenão e ver esse Morenão lotado com 30 mil pessoas, e tanto que o Operário, em 77, foi o 3º colocado no Campeonato Brasileiro. Então, acho que chegou o momento, né, de mudar esse quadro. Eu conversava com alguns colegas, eu pretendo, conseguindo as assinaturas, fazer essa CPI da Federação. Nós precisamos retirar essa diretoria que está aí há mais de 20 anos destruindo o nosso futebol. Recebe-se um repasse mensal da CBF e não tem uma prestação de contas daquilo onde é aplicado os recursos, recebe as taxas de inscrições dos clubes, dos campeonatos, recebe parte da renda daquilo que é feito no borderô e não se repassa, não se justifica, não se demonstra onde está sendo
investido e tenho certeza absoluta que no futebol do Mato Grosso do Sul não está. Então chegou a hora do Cesário entregar o boné, ou ele faz por bem, renuncia à presidência da federação, ou ele vai ter que explicar item por item, numa eventual CPI nessa casa, que eu peço aos colegas que ajudem, né? Nós vivemos esse quadro há vários anos, a gente fala em fazer e não faz. Então, acho que chegou o momento de dar um basta. Ao corumbaense só resta uma alternativa de buscar as instâncias superiores dos tribunais de justiça e a justiça comum para reparar a vergonhosa atitude do tribunal, do TJD, aqui do Estado, que fez esse julgamento ontem absurdo, covarde e injusto com um clube histórico e centenário que abrilhanta o futebol de Mato Grosso do Sul. Então, senhor presidente, deixar a nossa indignação, dizer que a população de Corumbá, os desportistas da nossa terra de Corumbá e Ladário, hoje está entristecida com essa página negra perpetuada por um TJD fajuta de 5ª categoria que não obedece o devido processo legal e que faz do futebol uma vergonha aqui no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Não sou igual a você. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre deputado Coronel Davi, que foi devidamente pulado no pequeno expediente, que tem a palavra agora para fazer a sua indicação. Pela ordem, senhor presidente, só para deixar sobre a mesa algumas indicações, todas dirigidas ao governador Reinaldo Azambuja, que trata sobre a implantação da reestruturação das carreiras aos militares de Mato Grosso do Sul, até para que o governo possa cumprir um compromisso assumido com este parlamentar e com as demais entidades dos militares estaduais, através de uma reunião realizada em julho do ano passado. Ainda, senhor presidente, que ocorra a correção salarial no salário dos policiais militares que compõem o Corpo Voluntário de Militares da Reserva Remunerada, de R$ 868,45 para o mínimo de R$ 1.500, e também a correção salarial dos policiais militares convocados, que seja revista e elevado de 30% para 50% de sua remuneração. Somente isso, senhor presidente. Muito obrigado. E a senhora também. Muito obrigado. Com a palavra no grande expediente, deputado Felipe O. Transfere. Com a palavra, o deputado Cabo Almi. Transfere. Com a palavra, o deputado Zé Teixeira. Transfere. Com a palavra, o deputado Onevan de Matos. Transfere. Com a palavra, o deputado Professor Rinaldo. Transfere. Com a palavra, o deputado Marçal Filho. Vossa Excelência disporá de 30 minutos, prorrogáveis por mais 30. Se não for suficiente, mais 30. Senhor presidente, senhores parlamentares, público aqui presente, público que nos assiste. Ontem eu iria utilizar meu tempo no grande expediente para falar sobre saúde pública, mas acabei usando meu tempo para o tema taxas cartoriais. É o absurdo que é o projeto que veio para esta casa, que realmente acaba onerando ainda mais
à população de Mato Grosso do Sul em relação aos emolumentos, em relação a registro de escrituras, enfim, uma série de coisas que, inclusive, hoje nós vamos nos reunir, todos os parlamentares, com vários setores da sociedade, para discutir isso, para apresentarmos emendas a esse projeto enviado pelo Tribunal de Justiça, para que possamos chegar a pelo menos aquilo que outros estados praticam, como o estado do Paraná, onde as pessoas se deslocam daqui do Mato Grosso do Sul para ir até lá para ter uma escritura com valor menor. Mas, hoje, sim, eu quero falar da saúde pública. Depois da decretação por parte da Organização Mundial de Saúde, colocando o coronavírus como pandemia, como algo que acontece no mundo inteiro e está rapidamente se alastrando pelo Brasil, é interessante ver, e ontem eu estava percebendo isso, que você liga a televisão ou entra num site, tem um determinado número de pessoas infectadas. Daqui a 1 hora, 2 horas, esse número já dobrou, e assim será, segundo os infectologistas, em 2 semanas o Brasil vai estar com uma epidemia, com um número muito grande de pessoas acometidos por essa doença. Ontem eu ouvi a explanação do ministro Mandetta, aliás, que vem fazendo um excelente trabalho, principalmente nessa questão, se antecipou a tudo isso, se antecipou até mesmo à Organização Mundial de Saúde. Ele já havia dito que a OMS deveria ter decretado a pandemia já há algum tempo. E, por conta da ação dele, que é um sul-mato-grossense, o Brasil está na vanguarda dessa questão. Agora, a fala dele me preocupa, à medida em que ele fala de uma realidade que não acontece nos municípios, por parte das prefeituras. Ele fala do atendimento dos postos de saúde até às 10 horas da noite, das 6 da manhã às 10 horas da noite. Mas isso não vem acontecendo nas unidades de saúde de vários municípios desse estado. Já não há, atualmente, este atendimento. Então, isso que ele está contando que está existindo, na realidade, não está acontecendo. Não é? Aqui em Campo Grande, talvez a realidade seja diferente. Temos certamente algumas unidades de saúde que funcionam até este horário. Mas em Dourados, por exemplo, a cidade onde moro, isso não acontece. E com o coronavírus, a situação tende a se agravar muito mais, evidentemente. Porque se hoje nós não podemos atender os casos do dia a dia, os mais recorrentes, o Dourados, por exemplo, tem a UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, que vive superlotada e há falta de médicos. As pessoas não têm o atendimento que precisam de forma imediata pela falta dos profissionais de saúde. Nós temos lá um hospital, que é o Hospital da Vida, que é o porta aberta para o SUS, que a Prefeitura é quem gerencia, afinal de contas, é bom lembrar, Dourados é gestão plena, e a partir do momento que é gestão plena, a Prefeitura é que decide as suas ações na área da saúde. E, infelizmente, nas questões rotineiras do que já acontece lá, vivemos um verdadeiro caos da falta de especialistas, da falta de exames. Aliás, a boa notícia que o governador me repassou é que logo ele estará de volta com a caravana da saúde, porque existem muitos exames represados, cirurgias que não são realizadas. Essa é a boa notícia, porque a caravana da saúde não é algo permanente, mas pelo menos de imediato os problemas são resolvidos, esses que citei. Mas me preocupa, a partir do momento que tivermos um número de casos expressivos, como é que essas unidades de saúde, não só de Dourados, mas do interior do Mato Grosso do Sul, vão atender essas pessoas? Como que elas vão detectar isto? Qual é o espaço, qual o tempo que eles têm para atender especificamente pessoas que estão acometidas deste vírus? Se hoje, atualmente, eles não têm condições de atender
casos de gripes, de outras enfermidades. Então, eu queria aqui falar desta preocupação, desta coisa que é o ministro da Saúde, com toda a boa vontade, convocou 5.000 médicos, isso será muito importante, mas ele fala de algo, às vezes, que é a realidade de capitais, mas não é a realidade do interior. Nós não temos esse atendimento sendo realizado hoje, repito, do dia a dia. Nós temos pessoas que estão há muito tempo esperando por uma consulta com o especialista, esperando para realizar um exame, para retornar ao médico, e esses exames não são realizados e os resultados demoram para serem expedidos. As cirurgias, o que dizer das cirurgias eletivas? Só quando a pessoa aparentemente está realmente muito mal, que eles classificam lá naquelas cores, né, vermelho, porque a pessoa está morrendo, é que ela é atendida. Mas, de outra forma, essas pessoas não são atendidas pelas unidades de saúde, pelos postos de saúde que estão instalados no nosso estado. Isso vem acontecendo. E a maioria dos casos são as prefeituras que comandam. O ministro da Saúde, por exemplo, esteve em Dourados fazendo uma visita, falando dos postos de saúde até às 10 horas da noite, como eles existissem lá em Dourados, e não existem, com exceção de 1 ou 2, os demais não funcionam até este horário. Então, na realidade, a estrutura que está funcionando hoje não consegue atender nem a demanda atual. Imagina só uma doença que tem um contágio muito rápido, muito fácil. O nível de letalidade, de mortalidade, pode até não ser tão alto, mas só o fato de saber que você vai ficar doente, inevitavelmente, por conta disso, exatamente dessa capacidade que tem o vírus de se espalhar, né? Isso acontece de forma rápida, e isso cria uma preocupação muito grande em todos nós. E eu vi um dado interessante em relação a essa polêmica, porque tem gente que diz, tem muito infectologista que fala que trata-se apenas de um resfriado, de uma coisa muito simples. Outros dizem que várias pessoas morrem muito mais de gripe do que de coronavírus, desse Covid-19. E um jornal italiano mostrou que, em relação a H1N1 e as demais gripes, o número de mortos em relação ao coronavírus é muito maior. Então, nós não podemos entrar em pânico em relação a isso, mas temos que nos preocupar exatamente pela falta de estrutura das unidades de saúde, dos postos de saúde do interior do nosso estado. Na minha opinião, não estão preparados para isso. E se for tão rápido como estão dizendo esse contágio, esse número realmente se elevar, será que vai dar tempo dessas unidades de saúde tão precárias se estruturarem para poder atender tudo isso? Acho muito difícil. Nós conhecemos muito bem a realidade do interior do nosso estado. Sabemos das dificuldades lá em Dourados, em Três Lagoas, em Corumbá, nas grandes cidades, nas cidades de médio porte. Imagina só nas cidades menores ainda, nas cidades pequenas. Como isso vai se dar numa unidade de saúde lá de um município pequeno, onde a pessoa está com uma tosse, uma coriza, isso é apenas um resfriado, uma rinite alérgica, ou tem que acender o alerta e mandar ela para alguém mais especializado, um hospital que esteja preparado. Então, é uma situação alarmante e os números estão aí demonstrando isso. Os hábitos das pessoas têm que mudar, mas para tentar evitar, mas é difícil demais conseguir se livrar de um vírus que se propaga tão facilmente. Basta uma pessoa espirrar aqui dentro desta Assembleia, no momento que todos nós aqui estamos, para que várias pessoas sejam infectadas.
Agora, o que mais me preocupa é a estrutura, que não está propício ao atendimento, porque esta estrutura depende das prefeituras. As prefeituras que vão cuidar disso de forma imediata. Pois não, deputado Gerson. Deputado, quero primeiro parabenizá-lo pela fala. O brasileiro, para tudo, a primeira coisa que inventa é a piada e o meme. Infelizmente, o assunto coronavírus, além da discussão sobre o porquê ou de quem é o culpado, aonde ele afeta, o problema em si não está sendo, assim, pela sociedade de maneira geral, encarado com aquele cuidado que precisa ter. Graças a Deus, o nosso ministro da Saúde foi bastante responsável quando ele veio à televisão, fez o seu pronunciamento e fez o alerta, até antes mesmo do alerta mundial, até antes mesmo dos Estados Unidos. Prova disso é que ontem, com a decisão do presidente Trump de proibir os voos da Europa para os Estados Unidos, questionando o alarmante crescimento da doença na Europa por conta de que os voos continuaram liberados. Há uma notícia de que no Brasil, uma tendência de que a partir de hoje essa doença se multiplique vertiginosamente. Então, de fato, assim como a gente, quando fala da dengue, mesmo o poder público fazendo a sua parte, nós temos que, se nós não tivermos cada um fazendo a sua parte, se o cidadão não entender que a doença, o grande responsável, ela é uma doença que não vai se resolver somente pela ação do poder público. Só o posto de saúde, só a CTI não vai resolver e não vai conseguir prevenir. Então, de fato, nós temos que começar a ouvir as autoridades que tratam do assunto. Primeiro, se realmente alguém sentir algum sintoma, a primeira coisa é não sair de casa, entendeu? Nos primeiros dias. Depois é tomar os cuidados. Infelizmente, a brincadeira sobre o assunto, eu acho que tem que acabar aqui. Seria interessante que nós pudéssemos tratar esse assunto a partir dessa casa, o nosso secretário de Saúde, o governo do Estado, as escolas, a Secretaria de Educação, eu tive ontem com a secretária, prepara junto com a Saúde uma ação junto às escolas. Eu acho que nós precisamos sim chamar a atenção da sociedade, assim como a dengue, que se nós não tivermos a sociedade, cada um cumprindo o seu papel, não deixando a água lá no seu quintal, limpando o seu quintal, o coronavírus não tem jeito do poder público dar conta dele sem a participação da sociedade. É sério o assunto. Jogos da NBA foram suspensos, jogos, enquanto aqui no Brasil muita coisa, muita aglomeração de futebol, disso, daquilo. Ainda eu tive ontem alguma notícia que nós temos ainda a sorte de que está muito quente aqui no Brasil, especialmente no Mato Grosso do Sul, e o calor não permite que espalhe rápido esse vírus. Mas eu queria parabenizá-lo e chamar a atenção que esse assunto tem que começar a ser tratado com mais seriedade do que eu vi até agora. Quero ver como é que os candidatos a prefeitos e vereadores vão fazer campanha. Porque ontem o ministro disse que não é para abraçar, não é para beijar, não é pegar na mão, né? Gostaria de deixar aqui uma última reflexão. Abraço digital. Eu queria deixar uma última reflexão que eu recebi aqui, que eu não sei se é verdade ou não, mas achei muito interessante. Uma pessoa da Itália postou no Facebook dela o seguinte: coronavírus na região da Lombardia, Itália. Existem situações na vida que não se esperam, e o pior, diante delas, nos vemos impotentes. Moro em Como, na zona onde o coronavírus chegou sem ninguém esperar. Corrijo, sem ninguém acreditar, pois esperar, com tantos chineses que passam pelo norte da Itália, esperávamos sim. Escolas fechadas, academias fechadas, bares fechados depois das 18 horas e tantos. Saindo de casa somente para o estritamente necessário. É uma situação estranha que nos leva a reavaliar algumas coisas.
Nessa hora, ter um carro lindo, uma bolsa cara, roupas maravilhosas, serve para quê? Não teríamos nem como usar ou a quem mostrar. A única coisa que passa a importar é que se pede a Deus é a saúde, para si mesmo e para os teus queridos. Na verdade, como gastamos tempo em correr atrás ou pedir a Deus coisas que não nos servem para nada tantas vezes. Como somos fúteis na maior parte do tempo. Como não valorizamos o que é mesmo tanto valioso. Estamos em casa, inventamos jogos, os almoços e jantares se tornam longos e cheios de conversa entre nós. Rimos e choramos juntos do problema e cuidamos um do outro. Ninguém tem para onde ir ou coisas para fazer. A falta de tempo acabou. Fechados em casa e presos por causa do tal senhor coronavírus, que nos faz um grande favor, apesar de tudo. Nos livra da arrogância, porque vemos que não somos nada e nem temos controle de nada. Nos livra da cobiça, pois entendemos que não serve a nada. Nos mostra nossa vulnerabilidade, então nos mostra o caminho de volta a Deus. E, por fim, nos faz perceber a nossa prisão individual do dia a dia, pela tal falta de tempo e por termos que conter nossos sentimentos. E nos liberta, nos deixa livres para termos medo, para nos sentirmos impotentes, para não corrermos atrás de nada. Afinal, o único trabalho que temos, ou a única lição de casa, é a de tentarmos não adoecermos. E por último, e talvez o mais importante, nos faz reencontrar os nossos amados, aqueles com quem vivemos na mesma casa, amamos, mas muitas vezes nem nos falamos direito, a nossa família. E por fim, nos faz voltar a Deus. Afinal, diante dessa nossa vulnerabilidade, é Ele e somente Ele que pode nos proteger. No balanço geral, o senhor coronavírus pode até nos matar, no fim de tudo, mas certamente nos ensina a viver. Achei muito legal essa reflexão aí. Pois não, Rapaz, deputado Lídio, eu quero parabenizar Vossa Excelência por estar trazendo o tema, a discussão dessa tribuna e principalmente pela preocupação. Na verdade, agora nos preocupa muito, porque esse problema estava lá do outro lado do oceano. Agora está aqui do lado, está no Paraguai, país vizinho. E principalmente nós que somos estados fronteiriços com o Paraguai, obviamente que nos assusta muito, porque já chegou muito próximo. E ontem, pelos dados que a gente teve, que passou de 30 para 90, 100 casos ontem no Brasil. Obviamente que 700 e poucos casos foram dispensados. Ontem nós tínhamos 900 e poucos casos suspeitos. 700 e poucos, quase 800 foram dispensados dessa suspeita. Mas a grande preocupação é que o Brasil é muito grande, é muito populoso, mas principalmente é que nós vivemos num país, sabe, da comodidade, do jeitinho. O brasileiro ele sempre quer dar o jeitinho dele se livrar do problema e passar para os outros. O maior problema disso que a gente vê é os cuidados que nós devemos ter aqui com o nosso problema que estamos vivendo dia a dia, que é exatamente o que nós estamos vendo com as doenças. Acabei de falar com o Chapadão do Sul. Essa semana teve 2 mortes lá por o problema da dengue hemorrágica, né? E aqui está, a dengue no nosso estado está assustadora. Mas por quê? Por atos de responsabilidade de muitos. O cidadão ele quer limpar o quintal dele, mas ele não quer saber onde que ele vai largar, o que ele faz. Ele acha o primeiro terreno vazio e joga tudo lá na frente. Às vezes passa as máquinas do município, limpam, você passa um dia depois, está aquela pilha de lixo ali, porque jogam. Então, esses dias eu paguei um cidadão para podar umas árvores da minha casa, na frente da minha casa, e aí, por acaso, eu fui sair de casa, ele estava com o carro dele parado, jogando num terreno. Aí eu falei, não, amigo, se fosse para pagar isso, eu teria pago. Você fez ele carregar tudo de novo e levar no devido local que tinha que despejar aquilo. Então, essa é a situação que nós vivemos. É o cuidado que nós não temos. Na verdade, a dengue hoje está espalhada de maneira terrível. E daí, obviamente, que chega, né? Se chega um coronavírus pesado no Mato Grosso do Sul, como é que a gente vai se superar disso tudo? Porque o contato é muito próximo. Ele não passa como a dengue através do mosquito, mas passa do contato, da fala. E o que é o grande problema, que nem a Itália? É que você não consegue ter mecanismo suficiente para atender as pessoas. As imagens que eles estão passando lá, dentro das unidades de UTIs e de CTIs,
de pessoas idosas, tudo entubado, porque ela ataca justamente o setor respiratório e não tem equipamento suficiente para manter essas pessoas. Esse é o grande problema. E se nós nos depararmos com esse problema, o Brasil também não tem equipamentos e unidades suficientes para poder atender essa demanda de maneira assustadora, como ela começa a vir. Muito obrigado. Foi exatamente essa preocupação que exposei aqui logo no início da minha fala, de que a estrutura dos postos de saúde, das unidades de saúde, principalmente no nosso interior, não tem condições de receber essas pessoas, né? E a gente vê na Itália algo terrível, que parece guerra, né? Eles atendem aquelas pessoas que têm chance de sobreviver, aquelas pessoas que são idosas, que inevitavelmente vão morrer, eles deixam de lado, eles têm que escolher. Por falta de condições. A China, em 2 dias, em 7 dias, fizeram um hospital de. Em 30 dias, fizeram um hospital de 100. A China é uma outra realidade, né? Teve condições de fazer isso, coisa que nós não temos aqui, né? Deputado Cabalmi. Deputado Marçal, quero também, na mesma esteira do deputado Lídio, cumprimentar Vossa Excelência e passar aqui para a população do Mato Grosso do Sul a minha preocupação. Eu acho que nós vivemos um momento que podemos estar diante aí da maior epidemia do mundo, né? O surto, o vírus do mundo, que é essa questão da coronavírus. E aí, ontem, acho que os Estados Unidos anunciou o fechamento dos voos da Europa para os Estados Unidos. Isso não é pouco, né? Isso afeta uma série de questões, desde a economia, bolsa, dólar, enfim, não é pouco, é um anúncio muito pesado. E eu vejo o presidente Bolsonaro caminhar na contramão da história, convocando um ato, né, de grande vulto, de grande mobilização, de grandes aglomerações de pessoas, que nada contribui para o momento que nós estamos vivendo. Esse momento agora nós temos que evitar estarmos convivendo em lugares fechados, de grandes aglomerações de pessoas, até para evitar a própria contaminação. Então, vejo que o presidente Bolsonaro, mais uma vez, dá um tiro errado em convocar esse movimento de rua, no momento em que o vírus, o coronavírus, chega aqui no país, chega no nosso país. É algo para se pensar, inclusive, em benefício da saúde do povo brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade. Concedo a parte ao deputado Barbosinha. Eu agradeço, deputado Marçal Filho, parabenizo Vossa Excelência por esta preocupação que é do mundo e que é nossa. E o deputado Cabalmi fala que pode ser a maior, já é declarado pela Organização Mundial de Saúde como pandemia. É uma coisa disseminada no mundo. E realmente muito preocupante. Talvez aqui no Brasil ainda nós não estejamos num quadro, né, aqui alarmante, porque nós estamos ainda no verão. As temperaturas muito altas, nós estamos aproximando do inverno. E é onde a circulação do vírus, né, ela se faz mais forte. Eu fico pensando, deputado Marçal Filho, quando essas crises, normalmente elas surgem de países subdesenvolvidos. Dificilmente elas partem do velho mundo, né, dos países desenvolvidos de Europa, Estados Unidos, como aconteceu. Normalmente, quando ela acontece em país subdesenvolvido, ela chama muito pouco a atenção, porque eles fecham a entrada das pessoas desses países e muito pouco se faz para poder auxiliar, como é o caso nós temos aqui da dengue, exatamente, da chikungunya, agora da volta da zika, a volta agora do sarampo, não é? Agora, como é uma epidemia que se iniciou no velho mundo, então realmente nós temos essa preocupação globalizada, inclusive com impacto violento na economia. Não é? As bolsas de valores, ontem a Bovespa chegou a 12% a menos, 13% a menos. Eles tiveram que fazer aquele break lá para poder interromper. Tamanha era a queda no mundo inteiro, não é? As bolsas asiáticas, americanas, europeias, todas em profunda queda. Então, eu penso que Vossa Excelência chama atenção. O ministro Mandetta esteve agora no Congresso Nacional pedindo, não é, a liberação de recursos na ordem de 5 bilhões de reais para poder auxiliar aí no que pode vir. Mas é muito importante a fala de Vossa Excelência no sentido de que a população, nós temos no Brasil gestos afetuosos.
é o cumprimento, é o pegar na mão, é o abraço. E nas escolas, enfim, nós vamos ter que começar a avaliar a mudança de hábito. Inclusive, nós temos o hábito de cumprimentar as pessoas na hora que elas estão almoçando, né? Jantando, almoçando, é um gesto das pessoas que entendem que, se não fazer isso, é uma falta de educação. E eu penso que nós temos que reavaliar padrões, modelos, né? Aglomerações, movimentos. Nós temos que começar a pensar em medidas preventivas, de forma que eu saúdo a manifestação de Vossa Excelência como muito positiva, e penso que nós temos que realmente começar a pensar do ponto de vista de nação, mas do ponto de vista do nosso Estado. O que nós podemos fazer se eventualmente chegue da forma avassaladora como está chegando nos países desenvolvidos. Então, parabenizo Vossa Excelência pela manifestação. Bom, pelo início da fala de Vossa Excelência, eu pensei aqui numa palavra que acho muito importante, que é solidariedade, né? Vossa Excelência falou aí que quando as doenças vêm dos países pobres, o mundo não se preocupa muito com isso. Quando vem dos países ricos, aí o sapato aperta. É interessante observar isso, que é uma solidariedade forçada. Agora é uma solidariedade forçada. Agora os países ricos estão sentindo o que a gente sente aqui com a dengue. Nós temos casos muito graves de dengue, muitas pessoas morrendo, e nenhum país do mundo se preocupa em nos ajudar. Nenhum país se dispôs a ajudar a nossa situação aqui. Agora, eles precisam da nossa ajuda, porque essa doença ela é globalizada, ela ultrapassa fronteiras, ela não tem limites. E um país acaba atingindo o outro se não se cuidar. Então, houve uma solidariedade forçada agora no mundo, né? Os países ricos e pobres se unindo. E há que se ter mesmo um protocolo global, né, mundial. Há que se ter isso para que não se perca o controle, que muitos países já perderam o controle. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Antônio Vaz. Marçal. Deputado Antônio Vaz declina da palavra. Próximo inscrito. Deputado Barbosinha, vai fazer uso da palavra? Transfere. Deputado Capitão Contar já transferiu. Ok. Está encerrado o grande expediente. Não havendo mais oradores, declaramos encerrado. Passemos à ordem do dia. Essa presidência comunica ao plenário que irá realizar a recomposição de quórum para que possamos analisar as matérias pautadas na ordem do dia de hoje. Já aproveito e convido o deputado Antônio Vaz, vice-presidente dessa casa, e também o deputado Pedro Kemp, para assumir a primeira secretaria, nesse momento, e o deputado Antônio Vaz. E peço que os deputados realizem a recomposição de quórum. Enquanto isso, quero registrar a presença do Edson Antônio Pereira, vereador de Bodoquena, Vanderlei Alves de Amorim, vereador do município de Rio Negro. Registramos também a presença do professor doutor Gilberto Alves, professor pesquisador do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Anhanguera Uniderp, professora doutora Bartolina Ramalho Catanante, presidente do Grupo Trabalhos e Estudos Zumbi, professora de Políticas Públicas. Aprovado o projeto, vai ao expediente, dispensada a redação final. Próximo projeto, item 3, em primeira discussão e votação nominal. Projeto de lei número 10 de 2020, de autoria do deputado Evander Vendramini. Revoga-se a lei número 3.781, de 11 de novembro de 2009, bem como a lei número 4.112, de 17 de novembro de 2011. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, favorável por unanimidade. Relator, deputado Lídio Lopes. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, entramos em votação. Os deputados favoráveis ao projeto, votem sim, os contrários, votem não. Com o voto do deputado João Henrique, votação. Com o voto do nosso primeiro secretário, deputado Zé Teixeira, consulto o senhor segundo secretário sobre o resultado. Senhor presidente, 14 sim e nenhum não. Aprovado o projeto, vai à segunda discussão. Item 4. Em primeira discussão e votação nominal, projeto de lei número 12 de 2020, de autoria do Poder Judiciário, que dispõe sobre a reorganização das serventias notariais e de registro nas comarcas de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguaçu, Pedro Gomes, Rio Negro e Sonora. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável por unanimidade. Relator, deputado, professor Rinaldo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação nominal. Os deputados que aprovam, que são favoráveis, votem sim, e os que são contrários, votem não. Em votação. Para a votação do projeto, deputado Capitão Contar. Deputado Herculano Borges, segundo secretário. Senhor presidente, eu fui comunicado aqui que eu não posso realizar essa votação por ter iniciado na presidência. Por causa do sistema. Então, eu voto por Vossa Excelência, deputado, porque Vossa Excelência estava ocupando a presidência. Isso. Como é o seu voto? Sim.
deputado Onivan de Matos. Encerrada a votação, ilustre deputado Herculano Borges, o resultado da votação por obséquio. Senhor presidente, são 17 favoráveis e nenhum contrário. Aprovado. Vai a segunda. Item 5, em discussão e votação nominal, projeto de lei 017/20, de autoria do deputado Pedro Kemp, inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3945, de 4 de agosto de 2010, o Dia Estadual do Capoeirista. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi favorável por unanimidade. Relator, deputado Gerson Claro. Em discussão, encerrada a discussão e em votação. Deputados que aprovam, por favor, votar sim após o sinal sonoro. Volto aqui. É a primeira. Eu voto nele, tá? Vou voltar. Como vota o deputado Herculano Borges? Ilustre deputado Renato Câmara. Deputado João Henrique. Ilustre segundo secretário, após o voto do deputado Renato Câmara, a favor, anunciar o resultado da votação. Senhor presidente, agora sim são 17 favoráveis e nenhum contrário. Resultado da votação. Aprovado. Vai a segunda. Quero retornar ao item 1, em discussão única e votação nominal. Projeto de resolução 138/19, de autoria do deputado Paulo Corrêa. Institui a corrida e caminhada da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a Lemes, e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi favorável por unanimidade. Relator foi o deputado Lídio Lopes, presidente da CCJ. Em discussão. Para discutir, o ilustre deputado Herculano Borges. Pode falar. Pode falar. Senhor presidente, só para declarar o voto, Está errada a autoria. que da autoria aqui apareceu somente o nome de Vossa Excelência, mas fico feliz também em participar como autor desse projeto, junto com o nosso primeiro secretário, deputado Zé Teixeira. É um projeto importante de inclusão com os nossos servidores, na corrida da Assembleia. Nós tivemos vários servidores participando. É um evento que traz a sociedade aqui para o Parque dos Poderes, aqui para a Assembleia Legislativa. Então, fico feliz em ser coautor junto com Vossa Excelência e, com certeza, voto sim. E espero que esse ano seja, o nosso evento seja melhor ainda do que do ano anterior. Voto sim. Em votação, deputados que aprovam, favor votar sim após o sinal sonoro.
Como vota o deputado Renato Câmara. Como vota o deputado Capitão Contar. Como vota o deputado João Henrique. Solicito ao senhor segundo secretário o resultado da votação. Senhor presidente, são 18 favoráveis, nenhum contrário. Aprovado, vai ao expediente. E ressalvado que a autoria desse projeto não é do deputado Paulo Correia. É do deputado Paulo Correia, deputado Zé Teixeira, deputado Herculano Borges, da mesa diretora. Item 6. Projeto de Lei 018/20, de autoria do deputado Paulo Correia, estabelece normas suplementares à legislação federal sobre a proteção à criança e ao adolescente, de modo que as unidades de saúde pública e privada afixem em seus estabelecimentos placas informativas de caráter educativo relativas ao procedimento de adoção. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi favorável por unanimidade. Relator deputado Lídio Lopes. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam, favor votar sim, após o sinal sonoro. Com a palavra, pela ordem, o deputado Cabo Almir. Senhor presidente, havia um acordo no início da nossa legislatura do deputado Coronel Davi ficar 1 ano na Comissão de Segurança Pública e, segundo ano, eu assumi a presidência. Em comum acordo, cumprindo o que foi combinado, passo a assumir a presidência da Comissão de Segurança Pública, em contrapartida passo para ele a comissão da presidência da combate à violência doméstica das mulheres. Feminicídio. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência, se fosse possível, vou pedir que oficiasse vou pedir para que a gente pudesse as alterações do ofício, colher as assinaturas. Mas já estamos avisados. Então, o presidente da Comissão de Segurança Pública passa a ser deputado Cabo Almir, presidente da Comissão de Violência Doméstica, deputado Coronel Davi. É isso? É isso. Já está tomada aqui as devidas anotações. Se Vossa Excelência puder oficiar, fica mais. Na Comissão de Segurança Pública, já contatei o deputado Barbosinha, o deputado Marçal, o Coronel Davi e a minha pessoa. Falta o coronel, o capitão Contar. Sim, senhor. Na Comissão das Mulheres, já falei com o Marçal, o Coronel Davi e os demais membros, fica por conta do deputado Coronel Davi e o Marçal Filho. Como sempre, Vossa Excelência é muito organizado e o deputado Coronel Davi também. Se puder oficiar, seria importante para nós na mesa diretora. Obrigado. Como vota o deputado Zé Teixeira este projeto? Como vota o deputado Jamilson Nami este projeto? Como vota o deputado Lucas de Lima, do Amor Sem Fim? Como vota o deputado Cabo Almir este projeto? Cumprimento o ilustre deputado Neno Razuki, meu especial amigo.
Resultado da votação, ilustre segundo secretário, deputado Herculano Borges. São 17 favoráveis, nenhum contrário. Aprovado, vai a segunda. Como autor desse projeto, eu gostaria de agradecer aos nobres pares pelo voto muito importante para que a gente possa cada vez mais desburocratizar a possibilidade de adoção de órfãos pelas famílias sul-mato-grossenses. Agradeço. Item 7. Por solicitação do ilustre deputado João Henrique, estamos retirando o item 7 de pauta. Será pautado na próxima sessão, nobre deputado. Item 8, em discussão única e votação simbólica. 48 indicações, 2 requerimentos, uma moção de congratulação. Em discussão, encerrada a discussão e votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado o expediente. Moção de pesar, de autoria do deputado Evander Vendramini. Moção de pesar, de autoria do deputado Evander Vendramini, endereçado aos familiares de Gonçalina Alves Xavier. Em discussão, encerrada a discussão e votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado o expediente. Encerrada a ordem do dia, passemos às explicações pessoais. Antes, registrar a solicitação, por solicitação do deputado Cabo Almi, manifestação externa na casa. Gostaria de convidar a doutora Gisele Marques, coordenadora do Movimento de Juristas pela Democracia, para falar sobre aspectos legais da preservação do Parque dos Poderes. Doutora Gisele, por favor. Vossa Senhoria disporá de 10 minutos, nobre companheira. Direita e esquerda, tá. Beleza. Excelentíssimo deputado Paulo Corrêa, presidente dessa sessão, na pessoa de quem cumprimento todos os deputados presentes, excelentíssima senhora Janice Andrade, advogada, em nome de quem cumprimento todos os juristas pela democracia aqui presentes, excelentíssimo professor doutor Gilberto Alves, na pessoa de quem cumprimento todos os estudantes e professores do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional em nível de mestrado e doutorado da Uniderp, excelentíssimo professor Guilherme Ourives, em nome de quem cumprimento todos os professores e acadêmicos da Faculdade Estácio de Sá, excelentíssima senhora Fátima Silva, secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, em cujo nome cumprimento todos os movimentos sociais aqui representados nessa manhã, inclusive Grupo TES, Trabalho Zumbi, que luta contra a discriminação racial, Movimento Sem Terra e outros aqui representados nessa manhã. Nós estamos aqui hoje, quero agradecer muito aos deputados por terem aprovado a utilização da palavra livre, como Movimento Juristas pela Democracia, o qual eu coordeno, é formado por advogados, juízes, procuradores, acadêmicos de direito e tem por objetivo defender a Constituição Federal. Nós pedimos, senhores deputados, a possibilidade de utilização da palavra livre para estarmos nessa manhã pedindo o apoio de vossas excelências, a quem muito respeitamos, temos plena consciência de que são os deputados estaduais que têm condições de realmente dar uma solução ao problema que a sociedade enfrenta hoje, relativo à preservação da biodiversidade do Parque dos Poderes.
nós estamos numa campanha contra o desmatamento. Quero aqui saudar os representantes do movimento SOS Parque dos Poderes, saudar o João, que representa a chácara dos moradores do Parque dos Poderes. E está tramitando, nesse momento, um pedido de tombamento do complexo do Parque dos Poderes, com base na Lei 3.522, de 2008, que prevê a possibilidade do pedido de tombamento ser feito por alguns legitimados, dentre os quais essa casa. Havia um pedido que foi, no mês de dezembro, revogado, mas existe um projeto tramitando, proposto por cidadãos e por entidades da sociedade civil, porque qualquer cidadão, de acordo com a lei, pode pedir o tombamento do Parque dos Poderes. E o artigo 2º dessa lei prevê que, a partir do momento em que for pedida, que for publicada em Diário Oficial essa solicitação, esse sítio arqueológico sujeito ao tombamento já estará protegido. E foi o que aconteceu. Em julho de 2019, no dia 11 de julho de 2019, foi publicado no Diário Oficial o requerimento protocolado na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, e a Fundação ordenou a abertura do processo de tombamento e sua respectiva publicação em Diário Oficial, assegurando aos bens a preservação até decisão final. Doutora Gisele, se já está assegurado, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Se já está publicado em Diário Oficial o requerimento de tombamento feito pelo Instituto Mamed e pelo movimento SOS Parque dos Poderes. Nós estamos aqui hoje, senhores deputados, porque, a despeito dessa publicação em Diário Oficial, a lei não está sendo respeitada e o Parque dos Poderes está sendo efetivamente desmatado. Nós temos aqui um ofício que a Fundação de Cultura enviou para o Instituto Mamed do dia 27 de janeiro de 2020. Vejam, a publicação do requerimento no Diário Oficial deu-se em julho de 2019. Só em janeiro de 2020, depois que o movimento foi para as ruas, depois que a população se mobilizou, é que a Fundação de Cultura tirou o projeto da gaveta e enviou este ofício para o Instituto Mamed, pedindo uma série de documentos que nós estamos providenciando, inclusive um estudo histórico desse sítio arqueológico, e que vai ser feito pelo Instituto Historiográfico de Mato Grosso do Sul, sem cobrar nada, estão fazendo voluntariamente, são todos professores aposentados da universidade. E vejam, senhores deputados, o que eu estou dizendo, que o parque está sendo desmatado, nós podemos facilmente identificar por acesso ao Google Earth, que é um programa que hoje qualquer pessoa do povo pode pesquisar. Então, eu salvei essa imagem. Se vocês prestarem atenção, aqui está a avenida que passa em frente à creche Zé Du, e que vai dar lá no antigo Clube dos Servidores. Os senhores podem reparar que, na faixa mais próxima da rua, está preservada a vegetação, para que quem caminha no Parque dos Poderes e quem utiliza a sua bicicleta no Parque dos Poderes não perceba o desmatamento que foi feito ali, dentro da área da vegetação nativa. Então, por causa desse desmatamento que vem sendo feito na calada da noite, é que a população se mobilizou, e estamos hoje nas ruas, em diversas manifestações, tentando chamar a atenção das autoridades para reverter esse desmatamento que já está acontecendo. No dia 10 de fevereiro de 2020, nós fizemos um ato na rotatória da Avenida Mato Grosso, aqui no parque, e esse ato teve cerca de 500 pessoas ao longo da manhã, vários artistas cantaram, tocaram sem cobrar cachê algum. Nós tivemos na sexta-feira de carnaval, quem é que vai na sexta-feira de carnaval, para um barzinho discutir o desmatamento do Parque dos Poderes? Nós fomos fazer isso. O nosso grito de carnaval foi, na verdade, um debate, inclusive com exposição de vários especialistas, a respeito desse desmatamento. No dia 8 de fevereiro, nós tivemos um outro ato, dessa vez na Barão do Rio Branco, com a 14 de julho, com vários artistas presentes, e cada vez mais esse movimento foi alcançando espaço, de modo que até a Rede Globo, que
não costuma cobrir esse tipo de evento, esteve lá, noticiou e entrevistou o senhor governador durante o ato, perguntando se haveria o desmatamento, e o governador disse o seguinte: olha, o governo nunca foi procurado pelos movimentos. Mas como que não? Se desde o ano passado esse movimento está acontecendo, e inclusive protocolou na Fundação de Cultura, né, o pedido de tombamento, e esse pedido foi publicado em Diário Oficial. Como que o governo alega que não sabe de algo que está no Diário Oficial e de um movimento que está nas ruas, né, que todos os dias nós temos aí a imprensa divulgando? Nós tivemos lá no centro da cidade, ali está a nossa faixa, que hoje não pôde entrar aqui. Nós fizemos várias adesivagens, já tem muitos veículos circulando com o nosso adesivo. Tivemos pedais, né, passeio ciclístico lá no Parque dos Poderes. No dia 18 de fevereiro de 2020, houve uma audiência pública chamada pelo Ministério Público Estadual, que inclusive está com uma ação, e nesse momento existe uma liminar que suspende 3,3 hectares. Porém, a área sujeita ao desmatamento, ela chega a quase 29, 28 ponto alguma coisa. Então, infelizmente, a ação ainda não resolve o nosso problema. Por isso, nós continuamos com os nossos movimentos. No dia 7 de março, fizemos novamente no centro da cidade o show Elas pelo Parque, várias artistas cantando, declamando poemas, jovens, meninas, estudantes do curso de música da Universidade Federal estiveram lá fazendo uso da palavra e também trazendo a sua contribuição. E de que modo os deputados podem ajudar a população a tornar essa vontade de proteger o Parque dos Poderes uma realidade? Votando a favor de um projeto de lei que já está tramitando nessa casa. É o projeto de lei número 06 de 2020. Nós, movimentos, viemos até a Assembleia, fizemos visita a vários deputados aqui presentes, e os deputados Pedro Kemp, Cabo Almir, Capitão Contar e Lucas de Lima se dignaram a nos apoiar. Está acabando, presidente? 15 segundos. Tá. Estão nos apoiando, propuseram esse projeto de lei que suprime os dois dispositivos da Lei 5.237, que cria o complexo do Parque dos Poderes, mas por vias transversas acaba por liberar 11 grandes áreas para o desmatamento. Então, nós pedimos aos senhores que votem favorável ao projeto 06/2020, o deputado Lídio, que está na relatoria, apela ao senhor deputado, que ouça a sociedade, ouça a representatividade. Não é fácil vir num dia de semana, 9 horas, ontem que foi aprovada a palavra livre, por isso que o plenário não está tão lotado quanto gostaríamos, mas que os senhores deputados ouçam a voz da sociedade e protejam esse patrimônio, que não é apenas de Campo Grande, é do Mato Grosso do Sul, é do meio ambiente, é da população que ali vive, porque nós temos lá várias espécies que estão sendo ameaçadas de extinção. Então, rogamos aos senhores que nos apoiem. Muito obrigada. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, pela ordem, ilustre deputado Renato Câmara. Eu quero aqui me manifestar, professor Gisele, e me colocar também à disposição desse projeto, que concordo plenamente com a proteção das matas do Parque dos Poderes, até porque tenho liderado a Frente Parlamentar de Desenvolvimento das Unidades de Conservação de todo o Mato Grosso do Sul, e eu quero unir esforços a essa busca da sociedade pela preservação ambiental. Conte comigo. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem, ilustre. Só para... eu gostaria de começar a sessão. Recomeçar a sessão. Então, gostaria de conceder a palavra após... Se Vossa Excelência quiser reabrir a sessão... Vou reabrir a sessão, está reaberta.
E com a palavra, pela ordem, o ilustre deputado Pedro Kemp. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar a doutora Gisele pela fala na tribuna, um assunto da maior relevância, e eu penso que as suas colocações vão contribuir com o debate que nós estamos fazendo aqui em relação à tramitação deste projeto que nós apresentamos, que está na relatoria do deputado Lídio Lopes. Deputado Lídio, queria aproveitar, dizer a Vossa Excelência que seria o momento de nós abrirmos uma discussão em torno desse projeto, inclusive com uma interlocução junto ao governo do Estado. Eu penso que nós podemos abrir um processo de debate, de negociação junto ao governo do Estado, para que, de fato, a gente possa ter esse projeto sendo aqui discutido, aprovado pelos deputados, e que não haja o risco depois de ser vetado pelo governo, né? Então, eu penso que vamos amadurecer, a sociedade civil está aí se organizando, querendo participar. Eu acho que nós temos que abrir sempre a contribuição dos movimentos sociais, das entidades que querem, né, também contribuir. E eu penso que, a partir do projeto que foi apresentado, abrir um canal de negociação com o governo do Estado. Penso que é um assunto da maior importância. O complexo do Parque dos Poderes é um patrimônio não só de Campo Grande, mas do Estado do Mato Grosso do Sul, e nós precisamos olhar com muito cuidado, muito carinho, essa reivindicação hoje da sociedade civil. Então, é uma sugestão que eu deixo a Vossa Excelência, já que o poder do relator é muito grande, então que Vossa Excelência tenha sensibilidade, né, de debater junto conosco e abrir essa interlocução junto ao governo do Estado. É o apelo que eu faço à Vossa Excelência, contando com o apoio da presidência da Casa. Concedo a palavra pela ordem, ilustre deputado Cabalmi. Senhor presidente, eu quero também cumprimentar a doutora Gisele pela explanação sobre o tema aqui, desmatamento do Parque dos Poderes. Eu, senhor presidente, sou daquele que não acredito que o governo do Estado possa estar resistindo a caminhar na contramão da história. Hoje nós temos um grande movimento para salvar, para proteger a Amazônia. Hoje nós temos um grande movimento para proteger o município de Bonito, a fauna, a flora e os seus mananciais. E o Parque dos Poderes, senhor presidente, é o pulmão de Campo Grande. É o pulmão de Campo Grande, o Parque dos Poderes. Nós vamos, com esse desmatamento, senhor presidente, destruir o que há de mais lindo e mais bonito de Campo Grande, que é a fauna, a flora, os animais silvestres que se encontram naquele local, que vivem naquele local, e que Campo Grande deixa de ser a cidade linda, maravilhosa, com esse Parque dos Poderes desmatado. Não tem um só turista que venha para Campo Grande que ele não queira visitar o Parque dos Poderes, que ele não queira fazer um tour, não queira fazer uma caminhada, não queira fazer um passeio pelo Parque dos Poderes, inclusive para se deliciar das belezas que é a fauna, a flora e os animais silvestres que existem ali. Então, eu acho que essa luta ela tem que ser de todos nós. Está na Comissão de Constituição e Justiça o projeto da autoria do deputado Pedro Kemp, da minha autoria, do capitão Contar, e nós esperamos contar, de fato, com o apoio da Comissão de Constituição e Justiça, para que esse projeto possa prosperar, possa tramitar, possa ter votos favoráveis, possa vir para o plenário dessa Casa, para que só dessa forma nós consigamos, assim, ampliar, aumentar o debate em torno desse tema. Acho que é fundamental o envolvimento dessa Casa, para que nós mantenhamos, deputado Rinaldo, a beleza do Parque dos Poderes intacta da forma como está hoje. É fundamental. Eu acho que obras, né, grandes prédios de concreto é importante para a boa administração. Mas uma área igual ao Parque dos Poderes é inconcebível, a partir desse momento, nós permitir que mais obras venham se instalar aqui dentro. É nesse sentido que eu faço a fala, senhor presidente, para que nós possamos sensibilizar os representantes da SEMA, do IMASU,
né, do próprio governo do Estado, né, da Casa Civil, no sentido de enveredar esforço para que o Parque dos Poderes se mantenha como está. Senhor presidente, pela ordem. Na realidade, nós estamos aqui pela ordem, fazendo cada um as suas manifestações e as suas justificativas. Eu concordo com todas as falas anteriores e até agora eu não achei nenhuma só pessoa que queira, de maneira geral, fazer o desmatamento do Parque dos Poderes. Aliás, a ideia da criação do Parque dos Poderes, já com o Parque das Nações Indígenas, com os outros parques de preservação, Parque do Prosa, era ter o Parque dos Poderes, aonde os poderes, que é exemplo na América Latina. Aliás, Campo Grande é exemplo para o mundo na questão de arborização e na questão de preservação. Então, a ideia de Parque dos Poderes é que possa se ter um parque onde os poderes se estabeleçam. E, para isso, tem que ter obras. Outra coisa, tem que começar a fazer uma distinção entre desmatamento e tombamento. O que essa casa fez, e eu penso que de maneira inteligente, sem discutir desmatamento, é suspender um processo que estava tendo, através de lei, de tombamento. Bom, se nós vamos tombar o Parque dos Poderes, nós não vamos poder melhorar e resolver o problema de acessibilidade que tem no Parque dos Poderes. Nós não vamos poder fazer a guarita na entrada da Assembleia que o primeiro secretário está proporcionando para melhorar a questão de segurança. Então, tem que separar a discussão ambiental, que é salutar. Eu não conheço um deputado nessa casa que, quando discutiu o assunto, não falou, ó, peraí, ninguém quer desmatar o parque. É praticamente unânime nessa casa a preocupação com a preservação ambiental aqui no parque, mas tem que ter responsabilidade para dizer que tombamento não é desmatamento, não é a mesma coisa. Outra coisa, senhor presidente, é importante que quem está fazendo esse debate comece a discutir também, como nós já discutimos com o próprio governo, algumas alternativas. O pessoal, por exemplo, discutiu a questão do estacionamento. É comum um estacionamento no mundo, onde faz um estacionamento para os servidores, onde tem muitos servidores, retirado, e a pessoa, eu acabei de falar que na Disney você estaciona 10 quilômetros e um trenzinho elétrico, para não ter problema ambiental, transporta as pessoas. Mas isso tem que ser discutido com quem? O servidor quer encostar o seu carro, descer e ficar a 50 metros do seu serviço. Ele não quer andar de ônibus 5 quilômetros, 10 quilômetros. Não é tão simples como as pessoas colocam. Portanto, deputado Pedro Kemp, deputado Cabo Almi, autores da lei, nós não somos favoráveis, não queremos desmatar o parque e vamos, junto ao governo, trabalhar no sentido de melhorar, otimizar o estabelecimento de estacionamento, mas nós não concordamos com o tombamento para inviabilizar qualquer obra ou qualquer mudança ou uma pintura no Parque dos Poderes. Senhor presidente, eu fui citado aqui pelo deputado Pedro Kemp como relator. Eu só gostaria, deputado Pedro Kemp, dizer que eu já assinei, junto com Vossa Excelência, a tramitação desse projeto. E, quanto relator, obviamente que nós vamos sentar com o governo, abrir uma discussão com a sociedade civil, para que a gente possa chegar a uma interlocução, sentar com o governo e poder chegar a um bom termo do encaminhamento desse projeto aqui na casa. Muito obrigado, senhor presidente. Encerradas as explicações pessoais. Nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão. Está encerrada.